Porque você pode se achar bom, inteligente, habilidoso, isso, aquilo, outro, mas a questão é uma só: no que de fato nós estamos sendo bons. Porque quando a gente está na presença de Deus, a sensação, muitas vezes, é que na presença de Deus a gente não é bom. Como assim, pastor? Tem que ser bom diante de Deus? Não, eu digo ser bom em relação à pessoa de Deus, em conhecer a Deus, em me expressar a Deus. Irmão, eu sou bom para fazer as coisas lá de fora. Eu sou bom para contar piada. Minhas piadas são as melhores que existem. Acabei de contar uma piada e você nem riu. Eu sou bom, irmão, para fazer um monte de coisa lá de fora. Só que quando se trata da presença de Deus, eu sou um desconhecido para Ele. Ou melhor, desconhecido para Ele não. Ele é um desconhecido para mim. Quando se trata da presença de Deus, eu sou alguém assim, sabe? Meio morno, meio frio, meio indiferente, como uma das canções que nós cantamos aqui. Mas para todo o resto, você é bom. Você é bom para falar da vida dos outros. Você é bom para criticar. Você é bom para isso. É bom para aquilo. É bom, é bom, é bom, é bom, é bom. Aí quando você vem para a presença de Deus, você não é bom para se envolver com Ele. Você não é bom para liberar os rios de Deus da sua vida. Você não é bom para fluir com Ele. Olha para mim. Se tem uma coisa que todos nós precisamos ficar peritos, é em ser bom na presença do Senhor. É em conhecê-lo. É estar aqui, irmão. Se o que Jesus falou é verdade, então tem que acontecer. O que Jesus falou? Do seu interior. Obrigado. Mas o que está fluindo de nós? Na presença de Deus, esses rios parece que não fluem. Mas você sai daqui para lá, você está na sua casa, você está no seu trabalho, você está entre os seus amigos e lá você é o bonitão da balachita. Você é o bonzão da cocada. Lá você sabe mais do que os outros. Lá você se expressa melhor do que os outros. Só que quando você tem que se voltar para o ambiente de Deus, você fica aí travado. Às vezes a gente tem quase que se escabelar, né? Virar assim dos avessos para ver se arranca alguma coisa de você. Jesus não diz que eu arrancaria algo de você. Jesus diz que algo fluiria de você. Quer ser bom? Seja bom em conhecer o Senhor. É para se gloriar? Glorie-se em conhecê-lo. Amém ou não? 1 Samuel capítulo 1. Vamos ler do verso 1 até o verso 20. Creio que todos conhecem essa passagem. Vamos lê-la. Havia um certo homem da tribo de Ramataim Zofim. Pode colocar o nome do seu filho desse aqui. Que habitava a região montanhosa de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Zuf o Eframita. Pode colocar o nome do seu filho, dos seus netos, dos seus bisnetos. Eucana tinha duas esposas. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina havia concebido e tinha filhos. Ana, no entanto, não tinha nenhum. Todos os anos, Eucana subia de sua cidade para adorar e oferecer sacrifício ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. No dia em que oferecia sacrifícios, Eucana tinha o costume de dar porções à sua mulher, Penina, e a todos os seus filhos e filhas. Porém, a Ana, a agraciada, que é o significado do nome Ana, porém a agraciada, entregava-lhe uma porção dupla. É isso que a graça de Deus faz conosco, nos entrega uma porção dupla. Você podia ter dado um amém um pouco mais empolgante. Mas vamos continuar. Porquanto grande era o seu amor por ela, ainda que o Senhor não a tivesse permitido gerar filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana continuamente, porque o Senhor a tinha deixado estéril.
Isso tudo acontecia ano após ano. Que situação! Sempre que eles subiam à casa do Senhor, a rival de Ana, engraçado, né? Como é que está essa palavra aí na sua Bíblia? Está rival também? Está rival? Que coisa, né, irmão? A rival de Ana a ofendia. E ela passava o tempo todo solitária, chorando e sem comer. Então Eucana, seu marido, lhe indagava: Ana, por que choras e não te alimentas? Por que estás tão infeliz? Será que eu não valho para ti mais do que 10 filhos? Eu costumo usar esse versículo para falar com minha esposa, e ela fala assim, que eu, na verdade, dou mais trabalho do que 10 filhos. Eu falo para ela assim: amor, eu sou para você melhor do que 10 filhos. Ela fala assim: é verdade, você me dá mais trabalho do que 10 filhos. Certa ocasião em Siló, logo depois de haverem terminado de comer e beber, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto a um dos pilares à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma profundamente sofrida, que coisa, chorou muito e orou ao Senhor. E fez o seguinte voto: ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho homem, então prometo que o dedicarei a ti, Senhor, por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. Enquanto ela seguia em sua oração na presença do Senhor, Eli observava os movimentos da sua boca. Como Ana estava orando silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia o som de sua voz. Então Eli imaginou que ela estivesse embriagada e lhe repreendeu: mulher, até quando andarás embriagada? Livra-te do teu costume de beber vinho. Entretanto, Ana lhe replicou com estas palavras: ó não, meu senhor, pelo contrário, sou uma mulher tomada pela amargura. Como é que está essa palavra aí na sua Bíblia? Angústia? Atribulada? Deixa de ser atribulada, irmão. Agora olha que ela continua dizendo: não bebi vinho ou qualquer bebida fermentada. Estava, isto sim, a derramar a minha alma diante do Senhor. Digo, ó minha alma, cante ao teu amado. 16. Não julgueis a tua serva como uma mulher vadia. Estava orando daquele modo, e até agora, pois, estou muito triste e desesperada. Então Eli lhe disse: vai-te na paz do Senhor, e que o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Ao que ela respondeu: que a tua serva alcance graça diante de ti, e que penses sempre bem de minha pessoa. Em seguida, Ana seguiu o seu caminho, comeu, e isso aqui tem que acontecer conosco quando nós entramos na presença do Senhor, borocochô, triste, cabisbaixo. Olha o que aconteceu. Ana seguiu o seu caminho, comeu, e em seu rosto já não havia mais tristeza. Irmão, nós não podemos aceitar vir para cá e sair daqui pior do que a gente entrou. Porque não foi na presença do Senhor que a gente se apresentou. Porque Ana tinha todos os motivos para estar como estava. Mas quando ela entrou na presença do Senhor, ela não saiu como estava. Verso 19. Bem cedo, no dia seguinte, Eucana e toda a sua família levantaram-se e, depois de haverem adorado ao Senhor, retornaram para casa em Ramá. Eucana teve relações sexuais com sua esposa Ana, e o Senhor lembrou-se dela, respondendo favoravelmente à sua oração. Assim, Ana engravidou, e no devido tempo, e eu te digo, o tempo chegou. Essa última canção que nós cantamos foi do céu.
E no devido tempo, deu à luz um filho, a quem chamou de Shemuel, Samuel, explicando: eu roguei ao Senhor. Feche seus olhos. Senhor, nós te damos graças por sua boa palavra. Pedimos que o Senhor nos guie em cada ponto e vírgula dela, trazendo sobre nós a compreensão. Pai, que essa palavra seja aquilo que vai nos desafogar de nós mesmos, aquilo que vai nos tornar mais leves. Não queremos sair daqui piores do que entramos. A sua presença não é um lugar para nós entrarmos e sairmos tristes. Sim, tristes quando vemos quem somos, mas alegres, felizes por saber que o Senhor está operando nas nossas vidas e nos transformando na imagem do que o Senhor é. Que o Senhor fale conosco a sua boa palavra e nos permita sair daqui nessa noite com a cabeça levantada, sabendo que o Senhor tem porção dobrada, tem graça ilimitada para derramar sobre as nossas vidas. Por isso, Pai, que a Tua palavra venha como bálsamo sobre nós, para nos curar de todas as nossas dores, de todas as nossas enfermidades. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Aleluia, amém e amém. Eu tenho uma boa palavra para você nessa noite. Talvez ela não vai parecer tão boa assim no começo, mas eu garanto para você que ela vai terminar boa. Amado, eu quero começar te dizendo isso aqui. O quanto você suporta ser ferido pelo propósito e supera, é o quanto Deus poderá te usar para gerar e alcançar pessoas. Quer que eu repita? Quem quer tocar nações? Não sinto muita firmeza. Eu acho que você quer viver da sua casa para a igreja, da igreja para casa e tá bom. Quem quer tocar nações? Quem quer tocar cidades, estados? Quem quer tocar onde quer que esteja? Eu vou te dar uma palavra então. A sua capacidade de suportar a dor e superá-la é o que vai fazer você alcançar pessoas e gerar algo para Deus. Sabe, irmão, Deus precisa muitas vezes limitar o alcance de pessoas feridas. Estou tão à vontade para pregar essa palavra hoje, irmão. Deus precisa, em alguns momentos, limitar a esfera de ação de pessoas feridas. Pergunte para mim, por quê, pastor? Porque pessoas feridas ferem. E se Deus ampliar a sua esfera de ação, ferido como você está, você vai ferir cada vez mais pessoas. Mas eu posso te dar uma boa palavra. Ele pode ampliar o alcance de quem foi ferido, mas superou a ferida. Irmão, não interessa se você está machucado. Para Deus, o que importa é se você vai deixar Ele fechar seu machucado. Porque o seu machucado fechado se tornam cicatrizes. E cicatrizes é autoridade no reino de Deus para você gerar e tocar pessoas. Aleluia. A essas pessoas que se permitem ser curadas, Deus as faz chegar mais longe. A essas, irmão, Deus dá o poder de gerar. Quer o poder de gerar? Quem quer o poder de gerar? Irmão, na verdade você já tem o poder de gerar. A questão é, o que você está gerando? Porque alguém amargurado, ferido, dolorido, ele vai gerar alguma coisa. Mas alguém curado, sarado, restaurado em Deus, vai gerar para Deus. Eu vou te perguntar uma coisa. Quantas pessoas Ana alcançou? Alguém sabe me responder? Ao que parece, Ana não alcançou nenhuma pessoa. Não? A Ana aqui?
Vai para a Bíblia, vai para a história dela, vai ver quantas vezes a Bíblia vai falar da história dessa mulher. Quantas pessoas Ana alcançou? Preste atenção, irmão. Nenhuma pessoa, mas a única pessoa que precisava ser alcançada foi que era ela mesma. Você não entendeu o que eu disse, não? A única pessoa que Ana alcançou foi ela mesma, e era essa pessoa que ela precisava alcançar, ela mesma. E aí, sabe o que aconteceu depois que Ana foi alcançada? Aconteceu que o que foi gerado dela pôde alcançar muito mais. Ana não alcançou muita gente, mas ela se alcançou. E quando ela se alcançou, quando ela foi curada da sua ferida na presença do Senhor, o que dela foi gerado alcançou muito mais. Samuel, irmão, não é resultado de uma ferida. Guarda o que eu acabei de dizer, porque eu vou voltar nisso lá na frente. Samuel não é resultado de uma ferida. Samuel é resultado de uma cura na presença do Senhor. Eu acho que você não entendeu o que eu estou dizendo, meu irmão. Eu sinto. Está claro e evidente que Ana foi muito machucada por Penina, irmão. Se você prestou atenção no texto que nós lemos aqui, irmão, Penina tripudiou na cabeça de Ana. Sapateou. Fez ela comer o pão que o diabo amassou. Porque o texto diz que Ana foi humilhada por Penina. E tem um detalhe, tá? Ela não foi humilhada hoje e amanhã não. O texto diz que ela foi humilhada por anos. Eita, irmão. Ana sofreu nas mãos de Penina. O verso 7 que nós lemos diz lá, ano após ano. Agora eu quero que você se imagine no lugar de Ana. Você consegue se imaginar? Minha esposa é fácil, que ela já chama Ana. Se imagine no lugar de Ana. Alguém ferindo você constantemente por longos anos. Te provocando, te humilhando, te ofendendo, te desprezando. Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Qual é o resultado mais comum de se esperar de um simples humano normal? Quando passa por humilhação, por desprezo, por tudo isso que Ana passou. O que você acaba esperando com que uma pessoa gere depois de tantas feridas que outra causa nela? O texto diz, amargura. Não é isso? Quando você encontrar alguém amargurado, saiba, feriram demais essa pessoa. Traíram ela, mentiram a respeito dela, caluniaram, a ofenderam, a humilharam. E aí, querido, o resultado para a maioria das pessoas que acaba sendo gerado na vida daquele que está ferido é a amargura. E foi exatamente isso que Ana relatou aqui para o sacerdote Eli, se você vê no verso 15. Porque quando Eli vai acusar a Ana de estar embriagada, ela fala assim, não, meu senhor, eu não estou embriagado. Na verdade, eu estou amargurada. Ana estava machucada por muito tempo. Mas olha o que Ana fez para que as coisas mudassem na vida dela. O que ela fez diferença e é o que todos nós precisaríamos optar em fazer. Irmão, a atitude de Ana, guarda essa palavra. Eu vou lá na frente e vou voltar depois nessa palavra. A atitude de Ana fez com que as coisas para ela se resolvessem. Não foi a atitude de Penina, foi a atitude de Ana. A atitude de Penina feriu ela, mas a atitude de Ana curou ela. Agora, o que ela fez? Ana foi se derramar na presença do Senhor, de alguém que poderia ser a sua resposta. Irmão, isso é muito diferente do que acontece em nossos dias. Vai ficar desconfortável agora. Ana foi se derramar na presença do Senhor, foi chorar aos pés dele, foi lá, se humilhou, sabe, se quebrantou na presença do Senhor. Isso não é o que acontece nos nossos dias. O que acontece nos nossos dias?
quando nós somos feridos, a nossa atitude, sabe qual é? É ir para as redes sociais e postar em direta. Quando a gente é ferido, a nossa atitude é ir na casa dos outros, sabe fazer o quê, irmão? Procurar as pessoas para fazer rodinhas de difamação e de calúnia. É isso que nós fazemos, quando nós deveríamos ter a mesma atitude que Ana. Irmão, você tem duas coisas quando alguém fere você, duas coisas que você pode fazer. Número 1, ou você vai resolver com quem te feriu, ou você vai para a presença do Senhor para Ele curar você. Mas a gente faz o quê? Tem status de WhatsApp, tem Instagram, a gente cria o texto bonitinho, com aparência de piedade, mas que nega o poder. A gente vai lá no Instagram, no status do WhatsApp, a gente coloca todas as nossas feridas lá. E aí sabe o que acontece? Você continua ferido, porque as suas feridas não serão curadas pelo WhatsApp nem pelo Instagram, mas somente na presença do Senhor. Deus não respondeu somente a Ana, irmão. Escute o que eu vou dizer. Deus não só deu uma resposta para Ana, Deus fez justiça a ela. O que Ana fez? Ela orou, ela fez um voto, ela falou: Senhor, se o Senhor me der, se o Senhor me tirar dessa humilhação que eu venho passando, e o Senhor me der a capacidade de gerar um filho, eu vou te dar. Deus responde sim ou não? Só que Deus fez muito mais do que responder a ela. Deus fez justiça a ela. Pergunte para mim por quê, pastor? Porque a Bíblia diz, e o texto diz que Ana foi o quê? Humilhada. E a Bíblia diz que os humilhados serão? Segura. Ana confiou no Senhor, querido. E porque ela confiou no Senhor, sabe o que ela pôde fazer? Ela pôde até plantar com lágrimas, mas com cantos de alegria ela voltou colhendo. Salmos 126, 5 e 6 diz: aqueles que semeiam com lágrimas, com canto de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Ana semeou Samuel na presença de Deus com lágrimas. Como é que ela estava diante do Senhor? Semeando Samuel com lágrimas. Mas depois de um tempo, o que aconteceu? Ana segura Samuel em seus braços com cantos de alegria. Porque foi exatamente isso que aconteceu com ela. Se você avançar para o capítulo 2, nós lemos o capítulo 1, certo? Se você avançar para o capítulo 2, você vai ver a oração de Ana, que ela apresenta diante do Senhor em forma de alegria e gratidão. Então, peraí. Cadê toda aquela dor? Cadê toda aquela ferida? Cadê toda aquela amargura? Cadê toda aquela mágoa que fizeram com ela? Irmão, ela foi semear as lágrimas no lugar certo, mas não ficou sem resposta, porque as lágrimas semeadas no lugar certo vai gerar para você alegria depois. Antes do filho, ela semeava com lágrimas. Depois do filho, ela colheu com júbilo. Deus sempre tem uma recompensa para quem suporta o processo e o supera. Vou dizer de novo. Deus sempre tem uma recompensa para quem suporta o processo e supera. O processo de Ana foi doloroso. No verso 3, ela vai narrar exatamente aquilo que Penina estava fazendo com ela. Se você for para 1 Samuel, no capítulo 2, no verso 3, você vai ver Ana narrando algo que Penina fazia com ela. Lá vai dizer assim, ó. Olha só a oração de Ana, a declaração dela. Não fala então orgulhosamente, porque Penina estava orgulhosa, porque ela tinha vários filhos e Ana não tinha nenhum. As palavras aqui de Ana representam a atitude de Penina. Então veja, não fala então orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio. E agora olha isso aqui, é Ele quem julga os atos dos homens. Julga o quê? As atitudes dos homens. Ana teve que suportar atitudes de Penina, como desprezo, afronta e humilhação.
E embora tudo aquilo estivesse ferindo ela, Ana mal sabia que Deus estava esperando para curá-la e fazê-la gerar. Em um momento, ou por um tempo, ou por anos, Ana ficou presa nas suas dores. Mas mal sabia ela que o Senhor estava esperando ela em sua presença para curá-la das suas dores e dar a capacidade a ela de gerar. Aí você vai falar assim para mim, pastor, você está falando que Ana suportou humilhação, desprezo, ofensa, afronta. Pastor, mas eu não sou obrigada a ficar suportando certas coisas. Talvez. Mas tem muitas coisas que você vai ter que suportar. Sabe por quê? Porque Paulo disse para Timóteo isso aqui, em 2 Timóteo 2:3. Paulo disse, Timóteo, suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo. Suporte comigo. Essa conversa fiada que a gente arruma para poder não ser tratado, a gente arruma essa conversa fiada. Eu não sou obrigado a suportar, você é sim. Você é obrigado a suportar, porque Paulo diz, suporta comigo os sofrimentos de Cristo como um bom soldado. Irmão, eu também não gosto de ser ferido não, tá? Não gosto. Mas vou te falar uma coisa, se alguém me ferir, eu vou suportar os sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Sabe por quê? Escute o que eu vou dizer. Você pode me ferir, irmão. Meu couro está curtido, está amaciado. Pode me ferir o tanto que você quiser. Eu vou te dizer por que eu vou suportar o sofrimento. Porque Paulo vai dizer lá em Filipenses, no capítulo 1, verso 29, isso aqui, ó. Não nos foi dado a graça apenas para crer em Cristo, mas também para sofrer por Ele. Eu tenho que suportar o sofrimento, eu tenho que aguentar o tranco. Você é a mesma coisa. Você é um soldado de Cristo. Estão ferindo você, aguenta, vai para a presença do Senhor, se cura nele, porque você não foi chamado só para crer, você também foi chamado para sofrer por causa dele. Agora não era somente os atos de Penina que Deus estava julgando não, tá? Escute, ele também estava olhando para as atitudes de Ana. A gente olha assim para o texto, né? A gente acha, Deus julgou então as atitudes de Penina. Deus também julgou as atitudes de Ana. Lembre-se que eu disse anteriormente, que as atitudes dela foi o que fez a diferença. Preste atenção. Lá no verso 7, ela vai dizer algo que o Senhor fez em favor dela. Veja. Lá ela diz assim, ó, o Senhor é quem dá pobreza e riqueza, Ele humilha e exalta. Preste atenção, irmão. Deus viu toda a humilhação que Ana passou. Deus viu todo o mal que Penina fez a ela. Mas Deus também viu a maneira como Ana se comportou diante de tudo aquilo que ela estava passando. Você entendeu o que eu disse? Você entendeu o que eu disse, irmão? Então note essas expressões que ela disse aqui no texto. Deus humilha e exalta. O que a Bíblia diz para nós? Jesus falou em Mateus 23:12. Quem se exalta será humilhado. E quem se humilha vai ser o quê? Exaltado, certo? Ambas as coisas, irmão, de humilhação e exaltação, é uma resposta que Deus dá à atitude das pessoas. Preste atenção no que eu acabei de dizer. Ana disse que ele exalta, mas ele humilha. Talvez você não saiba, mas quando Deus exalta alguém e humilha alguém, Deus está apenas dando uma resposta à atitude desse alguém. Porque
quem se exalta é uma atitude, vai ser humilhado. Mas quem se humilha é uma atitude, vai ser exaltado. Deus julgou a atitude de Penina, mas também julgou a atitude de Ana. Penina se exaltou, mas foi humilhada. Ana se humilhou, mas foi exaltada. Deus deu uma resposta para a atitude dela. Por que muitas vezes, irmão, nós perdemos a exaltação de Deus quando somos humilhados? Todo mundo aqui já foi humilhado, sim ou não? Ou só eu sei o que é isso? Alguns aqui parece que sabem mais, né? Eu quero te dar uma palavra. Se você foi ou está sendo humilhado, Deus quer exaltar você. Mas por que muitas vezes a gente perde essa exaltação de Deus? Eu vou te dizer. Perdemos porque quando somos humilhados, humilhamos de volta. Irmão, você não quer engolir sapo. Tem gente que é assim, ó, se pisou no meu calo, eu não vou pisar de volta. Eu vou arrancar o pé que pisou. A gente não quer engolir sapo, irmão. Aí, sabe o que acontece? Humilham você. Preste atenção, olha para mim. Humilham você e eu precisamos ter a mesma atitude que ela. E nos humilharmos diante do Senhor. Mas a gente faz o quê? A gente vai e humilha quem nos humilhou. Aí sabe o que acontece, querido? Aí Deus não pode operar em nosso favor como Ele gostaria. Porque a Bíblia diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Quando alguém humilha você, você fica irado, você fica irritado, você fica chateado, e um tanto de coisa. E aí você tenta fazer a sua própria justiça. Aí a sua justiça não opera a justiça de Deus. O problema, irmão, é que nós não gostamos, em determinados momentos, de abaixarmos a nossa cabeça e irmos como ovelha muda para o matadouro, como Ana fez. Isso é se humilhar. Mas geralmente o que queremos é fazer a nossa justiça prevalecer. Estão ferindo você? Machucando você? Você tem que abaixar a cabeça e ir como ovelha muda para o matadouro. Essa é uma atitude de humilhação da sua parte. E aí sabe o que Deus vai fazer, irmão? Você vai ver a justiça de Deus prevalecer sobre a sua vida. Ana não foi exaltada só porque foi humilhada. Ela foi exaltada porque na sua humilhação ela se humilhou diante de Deus. Eu vou repetir porque isso aqui é a chave. Ana não foi exaltada só porque foi humilhada. Ela foi exaltada porque na sua humilhação ela se humilhou diante de Deus. Estão me humilhando. Então não sei o que, não tem problema, irmão. Vai você então acabar de se humilhar. Não humilhar os outros, mas vai acabar de se humilhar na presença do Senhor. Ela não buscou resposta em outros lugares. A sua exaltação veio do mesmo lugar de onde deveria vir a nossa quando somos feridos. Ela não buscou justiça com as suas próprias mãos. Ela foi se quebrantar ainda mais diante do Senhor. Não somos exaltados porque procuramos a resposta onde não deveríamos. Muitas vezes procuramos a resposta em pessoas que vão concordar com a nossa dor. Você não precisa de gente que concorde com a sua dor. Você precisa de gente que diga para você aonde resolver a sua dor. Deixamos também de ser exaltados porque vamos procurar nos homens palavras de bajulação, palavras de autopiedade, alguém que sinta dó da gente. Vou te falar uma coisa, irmão, você não precisa de dó não, quem precisa de dó é o violão. Quando você tenta colocar a sua justiça à frente da justiça de Deus, você não vai ser exaltado. Mas quando você tenta colocar o homem como a sua justiça, você também não vai ser exaltado. E aí, às vezes, a gente vai buscar a nossa justiça nas pessoas. Aí a gente quer ouvir palavra de bajulação, é a autopiedade, a autocomiseração, a gente quer pessoas que sintam dó. E aí, Deus não pode exaltar você. Você precisa de um lugar, irmão, de uma presença, porque é aí que você vai ser curado. É desse ambiente que Deus te dará a capacidade de gerar para Ele.
Samuel foi filho de Ana, mas não viveu para Ana, viveu para Deus. Você precisa do ambiente onde Deus vai curar você, para que então aquilo que foi gerado de você, não viva para você, viva para Ele. Vou contar um caso real aqui para você. Caso real, ok? De uma pessoa que ela tentou engravidar por muito tempo e ela não conseguia engravidar. O ventre materno dela não conseguia gerar. Ela tentou, chegou até engravidar, perdeu o bebê e por um bom tempo ela chorou, lamentou, questionou, perguntou para Deus por quê. Aí um belo dia, Deus levanta uma outra pessoa e envia até ela para entregar uma palavra para ela. E diz para ela: tenha calma, você vai gerar. Só que antes de você gerar, você precisa resolver a sua ferida com a sua mãe. Adivinha? Ela resolveu a ferida e adivinha? Está prestes a conceber. Ela engravidou e está prestes a conceber. Por quê? Por quê, irmão? Eu vou te dizer o porquê. Porque Deus não quer gerar em úteros doentes. Deus quer gerar em úteros saudáveis. Ferida com a mãe? Mágoa com a mãe? Ressentimento com a mãe? Ora, o que essa criança que nasceria seria gerado nela? E enquanto ela não resolveu as suas feridas em Deus, com a sua mãe, Deus não pôde dar a capacidade dela gerar alguém no útero. Você entende a seriedade disso, irmão? O que Deus quer gerar, irmão, do fruto do seu ventre, precisa ser para a glória dele. Irmão, Samuel foi um filho para a glória de Deus. Samuel não foi só uma coroa na cabeça de Ana. Samuel foi um filho para a glória de Deus. Porque a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Deus nos dá os filhos como herança, certo? Mas eles não pertencem a nós, eles pertencem a Deus. Você, os seus filhos, a sua casa é para a glória de Deus. Mas como é que Deus pode gerar se você está ferido? Nós somos criados, diz a Bíblia, para louvor da sua glória. Mas nem todos chegam a expressar essa glória a Deus no modo de vida. Porque muitos vieram de úteros doentes e amargurados. Se você não acredita em mim, irmão, eu vou te dar uma tarefa. Depois você vai na internet e você pesquisa para você ver. O bebê, desde o ventre, ele recebe a influência da mãe. Desde o ventre. Ele recebe as emoções da mãe, as vibrações que a mãe está passando. O bebê sonha com as sensações que recebe da mãe. Agora pensa uma mãe amargurada, pensa uma mãe mal amada, pensa uma mãe ferida, pensou? Grávida. O que você acha que vai acontecer com esse bebê? Ele vai receber aquilo da mãe. A ligação entre a mãe e o bebê, irmão, é importante para o desenvolvimento emocional e cognitivo da criança. E isso aqui a ciência já explica. Estudos mostram que a qualidade da gravidez está relacionada com a adaptação da criança à escola, ao comprometimento em casa e à agressividade. Ou seja, aquilo que as crianças estão manifestando muitas vezes do lado de fora foi porque um dia elas receberam do lado de dentro. Crianças com comportamento agressivo, pode olhar, muitas vezes tem um pai e uma mãe agressivos por trás. E o que foi gerado do lado de dentro se manifesta pelo lado de fora. O seu útero é para gerar para a glória de Deus, só que Deus tem que curar você. Em outras palavras, muito do que uma criança recebe no ventre, ela vai externalizar. O comportamento dela no mundo externo será influenciado por aquilo que ela recebeu no mundo interno do ventre da mãe. O que eu quero te dizer é que um útero doente irá afetar aquilo que você carrega, mas assim, um útero saudável também vai afetar o que você carrega. Se você estiver doente aqui, irmão, no lugar onde Deus gera, o que você vai gerar, irmão, não vai ser bom.
Quem entendeu, diga amém. Por que você acha que muitas crianças se sentem indesejadas e rejeitadas? Por quê? Porque muitas vezes o pai e a mãe não quis ela no ventre. Aí a criança se sente rejeitada, indesejada. Porque o sentimento errado é nocivo. Agora, pensa uma pessoa amargurada. O sentimento de amargura é nocivo. Como que Deus pode gerar através de você estar amargurado? Isso é nocivo. Você pode, querido, resolver os seus problemas em Deus. Você não precisa ser alguém que anda por aí ferido, mas curado para gerar. Irmão, não é só curado para curar, é curado para gerar. Eu vou repetir isso aqui, Deus não te cura só para curar, Ele te cura para gerar. Eu acho que você não entendeu, né? Você está aí pensando que, você está aí querendo com que essa dor desapareça, com esses problemas desapareçam, e Deus está atento a outra coisa. Meu filho, eu não quero só curar você, eu quero te dar a capacidade de gerar. Agora, vamos supor e imaginar algo. Imagine Ana concebendo um filho sem ter sido curado na sua alma. Imagine esse cenário. Ana não foi curada, ela engravidou e gerou um filho debaixo de amargura. Você sabe o que Ana ia fazer com Penina? Sabe o que ela ia fazer com Penina? O mesmo que Penina fez com ela. Ela iria humilhar, desdenhar e devolver toda a afronta sofrida de volta. Era isso que Ana ia fazer. Irmão, Jesus disse que nós estaríamos sendo filhos de Deus quando agíssemos com amor. Eu sei que você não entendeu o que eu disse, mas preste atenção. Amar deveria ser uma realidade para todos nós, mas somente os que são curados é que conseguem amar verdadeiramente. Por que a gente não consegue amar uns aos outros? Resposta é fácil. Porque estamos andando pela ferida, pelo machucado, pela dor. E por isso aí, nós não vamos conseguir nos amar. Quem entendeu, diga amém. Os amargurados falham nessa missão de amar. A amargura não só muda o nosso ânimo, muda a nossa mensagem, muda o que sai dos nossos lábios, muda as nossas canções. A amargura muda as nossas canções. Aí você não vai querer mais aquela canção que te leva a adorar o Senhor. Você vai querer aquela canção assim, ó, quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na pensa vai se arrepender. O sentimento de ofensa muda a gente, muda como nós vamos lidar com as pessoas, muda o que nós vamos oferecer para as pessoas. Irmão, eu não quero ser diferente daquilo que Deus quer que eu seja, porque você não supre as minhas expectativas. Eu quero continuar sendo aquilo que Deus quer que eu seja, porque é o que eu preciso ser nele. Irmão, pela graça de Deus e somente, tá? Assim, não é querendo me gambar, mas eu vou dizer. Vocês estão ouvindo um cara que superou a amargura. E tem superado a amargura. Porque eu vou te dizer um negócio, irmão. Eu poderia ter parado há muito tempo pelos males que me fizeram. Eu poderia, querido, ter parado muito tempo pelas dores que me causaram. Mas sabe por que eu não parei? Olha para mim. Sabe por que eu não parei? Porque eu escolhi não fazer a amargura um companheiro na minha jornada. Não escolha a amargura como companheiro do seu caminho. Por isso nós precisamos do ambiente da presença mais do que tudo. Tudo. Se tem alguma coisa que a gente tem que se importar, é o ambiente da presença. Nada nessa terra é mais importante do que o ambiente da presença. Só que você está preocupado com um monte de baboseira. Para onde Ana foi chorar suas dores e sua amargura? Para onde? No templo do Senhor, no ambiente da presença. Foi lá que ela foi se derramar.
Eu vou te dar uma palavra, irmão. Deus tem um negócio conosco. Sabe o que que é? Quer saber o que que é, não? Deus tem um negócio conosco. Filhos e filhas sendo gerado de nós. Mas Ele não deseja que esses filhos sejam gerados debaixo de doença. Ana não gerou na dor, irmão. Ana gerou na cura. A dor só a fez ir para a presença de Deus, que seria a sua resposta. Essa conversa fiada de que a dor não gera não. A dor manda você para a presença, e na presença você é curado, e quando você é curado, você é restaurado para gerar. Qual foi o galardão de Ana? Você sabe me dizer? Estou começando a ir para o final. Sabe qual vai ser o galardão de Ana? Quer saber? O que dela foi gerado, Samuel. Irmão, eu tenho certeza absoluta. Ana está na eternidade agora, na glória de Deus, e ela deve estar sentada sobre um dos tronos, com uma coroa sobre a sua cabeça, e não foi porque ela alcançou multidões e multidões, não foi porque ela curou, não foi porque ela falou em línguas, até porque ela não falou em línguas, não foi porque ela fluiu nos dons, não, a recompensa de Ana foi uma só, porque ela gerou Samuel. Você não vai ter muitas informações do que Ana fez, mas você vai ter informações daquilo que dela foi gerado. E tudo que Samuel fez, irmão, será acreditado na conta de Ana como parte do galardão dela. Escute o que eu vou te dizer. Se você der certo, eu declaro em nome de Jesus, você vai dar certo. Não, está errada essa palavra. Declaro em nome de Jesus, você já deu certo. Mas você que deu certo, se amanhã, se alcançar, sei lá, 1 milhão de almas, ei, você está achando que é só você que vai receber seu galardão? Eu vou receber parte do seu galardão. Você acha que o que Samuel fez respingou em quem? Respingou em Ana, que o gerou. Amém? Então, de hoje, irmão, até o último dia de nossas vidas, nós temos uma missão: permanecer no ambiente da presença, porque é só nele que temos tudo que precisamos para a vida. O que em nós é gerado no ambiente de Deus, viverá para Deus. Mas o que for gerado fora desse ambiente trará transtorno e multiplicará o que não revela o Senhor. Qualquer coisa que Deus for fazer em nós, irmãos, será no ambiente da sua presença. Ele pode usar os fatores externos, mas sempre será para nos atrair aonde Ele está. Você tem um problema? Adivinha. O problema é seu. Estou brincando. Vocês não entenderam, né? Você tem um problema? Ele é seu. Mas eu quero te dizer uma coisa. Se você tem um problema, você também tem um convite da parte de Deus para você se achegar a Ele. Te feriram? Não tem problema. Deus está te chamando para a presença dEle também. Então entre, querido, nesse ambiente, orando em outras línguas. Entre nele através da palavra, entre através da adoração, através do silêncio, através das lágrimas. Não interessa, o que interessa é que você entre. Entra com raiva mesmo, entra quase endemoniada. Assim. Não interessa como é que você está. Você tem que entrar nesse ambiente. Posso ouvir um amém? Eu vou terminar com isso. Muitas vezes, vou te dar a prova do que eu acabei de te dizer aqui. Eu cansei, irmão, de muitas vezes eu ir para Deus em silêncio. Ferido. Machucado. Triste. Desanimado. Sabe como é que eu ia para Ele? Irmão, no meu coração, nem a boca eu abria. Eu não tinha força nem para falar um A para Deus. Eu chegava lá, deitava,
E eu esperava. Ficava esperando a presença dele vir e me tocar. E sabe o que é engraçado? Sempre acontecia. Ele sempre vinha. Aí, não, pega, o que eu estou dizendo para você é real para mim. Se é real para mim, tem que ser real para você. Eu não estou falando de uma teoria, de que eu ouvi de alguém, eu estou falando de algo que eu experimento. Aí eu estou lá, quantas vezes, quietinho, sem força. Nem consegui orar em línguas, eu conseguia. Quietinho, de repente, irmão. Isso foi inúmeras vezes, não foi uma vez só não. Eu sentia todo o calor dele envolvendo o meu corpo. E eu sentia descendo do alto da cabeça até a planta dos pés. Aí sabe o que acontecia, irmão? Eu era tomado com gemidos inexprimíveis do Espírito. E aí, sabe o que o Espírito estava fazendo? Ele estava fazendo em mim o que eu não podia fazer por mim mesmo. Me curar. Aí sabe como é que eu saía logo depois da presença? Eu não saía com um cara de chucro, não. Um cara mais para baixo, não. Eu saía renovado da presença. Porque você nunca vai para a presença dele e vai sair sem ser renovado dele. Irmão, eu fui chamado para algo. E eu não posso me dar o luxo de ser parado por nada. Eu vou dar essa palavra para você. Você foi chamado para algo e você não pode se dar o luxo de ser parado por nada. Então, somente aquele que começou a boa obra em nós é fiel e poderoso para completá-la até o dia de Cristo. Irmãos, Deus começou algo em você. Você tem que colocar uma placa assim, ó. A partir de hoje, coloca uma placa assim, estampa na sua cara. Em obras. Eu errei, eu caí. Não tem problema, você está em... Me feriram, eu não estou sabendo lidar. Não tem problema, você está em... O mesmo ambiente te espera, a mesma presença te aguarda. Tenha uma atitude que te move para o lugar certo e tudo irá se resolver. Amém? Você recebe essa palavra? Escute, eu vou te dar uma palavra profética. Eu já tinha terminado essa palavra e eu fui tomar banho. Só que o Espírito Santo não tinha terminado de falar comigo. Enquanto eu estava tomando banho, o Espírito Santo, eu ouvi claramente no meu interior, o Espírito Santo dizendo isso para mim, e que também serve para você. Ele me disse, você é a ponte para muita gente, mas você não pode ser uma ponte com as estruturas abaladas, trincado e prestes a cair. Porque não só as pessoas sentirão insegurança em passar por você, mas quando tentarem fazer, pode ser que a sua ponte não suporte e as leve junto. Escute, e ele continuou dizendo, eu sou o arquiteto e construtor, e é preciso se consertar em mim para cumprir o seu verdadeiro propósito. Você foi chamado para gerar. Da onde vai sair o que você vai gerar? De um útero curado? Ou de um útero ferido? Irmão, a Bíblia vai dizer que o filho da amargura, o filho de quem? É uma raiz que brotando contamina muitos. Mas o filho de Deus é uma raiz que vindo para fora gera cura por onde quer que passe. Amém? Você recebe essa palavra? Então vai, irmão, vai para a presença, vai orando em línguas. Aí se você não é batizado, começa a orar para Deus te batizar. Se eu quero falar em línguas, paga o preço, como os pentecas gostam de dizer. Sabe, busca o Senhor. Eu não gosto dessa expressão, busca o Espírito Santo, porque buscar é aquilo que você não recebeu, você já recebeu ele. Amém? Mas você tem que ir. Porque senão, irmão, vai ficar difícil para você, e vai ficar difícil para mim, e vai ficar difícil para nós. Quem vai tornar as coisas mais fáceis? Jesus fez o mais difícil, deixou o mais fácil com a gente. Pastor, se o mais fácil é isso tudo que eu estou passando, então eu não quero nem ver o que é o mais difícil. Se você não quer coisas mais difíceis, peça para ele levar você. Quer partir agora? Vem cá que eu oro para você e Deus te leva. Não é garantia também que ele vai te levar, não. Fica de pé no seu lugar.